Militares devem se envolver na política? O que diz a lei? O que você pensa a respeito? Os militares e a política brasileira sempre foram assuntos que geram debates e controvérsias. Recentemente, a presença de militares nos atos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, clamando por uma intervenção militar, além de manifestações contra o resultado da eleição presidencial, culminaram com a depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Diante disso, a questão que se coloca é: militares devem se envolver na política? Antes de responder a essa questão, é importante destacar que é ilegal um militar da ativa ser filiado a um partido político. Isso está previsto no artigo 142 da Constituição Federal e também no artigo 28 do Estatuto dos próprios militares. Isso porque o militar é um servidor do Estado, cuja função é a defesa do país e da soberania nacional, garantindo a segurança da população e a integridade do nosso território. No entanto, essa proibição não impede que um militar seja candidato a um cargo eletivo. Nesse caso, ele pode se candidatar sem filiação partidária e, se eleito, é automaticamente transferido para a reserva no ato de diplomação. Mas voltando à questão inicial. A história do Brasil nos mostra que a presença de militares na política não é algo tão novo assim. Desde a proclamação da República em 1889, que ocorreu por meio de um golpe de Estado liderado por militares e por fazendeiros contrariados com o fim da escravidão, a política brasileira tem sido marcada por intervenções militares e períodos de ditadura. No ano de 1922, a Revolta dos 18, liderada por um grupo de jovens oficiais do Exército que se rebelaram contra o governo por discordarem da política centralizadora do presidente Epitácio Pessoa, já mostrava a insatisfação de alguns militares com a política nacional. Esses oficiais, conhecidos como tenentes, cobravam uma série de mudanças, como a renovação do quadro político. Também pediam a modernização do próprio exército e a luta contra a corrupção. Sim, isso já era pauta há mais de 100 anos. A revolta foi reprimida e muitos dos participantes acabaram presos ou exilados. Logo depois, muitos dos cadetes da Revolta dos 18 se juntaram à Coluna Prestes, um movimento liderado pelos ex-oficiais tenentistas Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil durante 3 anos, com o objetivo de divulgar as suas ideias e mobilizar a população contra o governo. A coluna foi derrotada e muitos dos participantes acabaram presos ou exilados. Luiz Carlos Prestes, um ex-militar, se aproximou das ideias socialistas e aderiu ao Partido Comunista Brasileiro, tornando-se um dos seus principais líderes, sendo eleito inclusive deputado federal em 1945. Com o golpe de 64, Prestes voltou para a cadeia e ficou mais 9 anos preso. Ironicamente, a experiência da Coluna Prestes foi fundamental para a formação política e ideológica justamente dos militares que participaram do golpe de várias décadas depois, em 1964. Muitos dos cadetes da Coluna Prestes se tornaram oficiais e participaram ativamente do golpe que culminou na instalação de uma longa ditadura militar no Brasil. Antes, alguns deles, além de integrar o governo de Getúlio Vargas, trabalharam na Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália contra o exército nazista de Hitler. A participação na Segunda Guerra Mundial colocou os militares brasileiros ao lado do pensamento liberal norte-americano, que prevaleceu ao final da guerra. Isso explica muita coisa. Agora observa só um detalhe. Mesmo essa ditadura longa, antidemocrática e perseguidora, ela tinha o seu lado lúcido, ou seja, devolver o comando do país a quem compete, os civis. O presidente Ernesto Geisel começou essa abertura, de forma lenta, sim, mas gradual, do regime político do Brasil para restaurar o Estado de direito pleno no país e retirar os militares da política. E ele conseguiu. Agora, em 2023, o general Thomaz Paiva, comandante-geral do Exército Brasileiro, nomeado pelo presidente Lula, começa novamente a corrigir os rumos da instituição, retirando os militares do cenário político. Na última sexta-feira, aniversário de 59 anos do golpe de 64, não houve registro de exaltações
ao período da ditadura nos quartéis, algo que não ocorria há 5 anos. Há poucos dias, o Exército, assim como a Aeronáutica e a Marinha, enviaram comunicados para as tropas, determinando que os militares que eventualmente ainda estejam vinculados a partidos políticos se desfiliem, sob risco de punição. Mas por que havia militares filiados a partidos políticos se isso é proibido? Porque foram instigados pelo péssimo militar que foi expulso do Exército em 1988 por indisciplina e insubordinação, mas que chegou à presidência da República. Jair Bolsonaro sempre caminhou no sentido inverso da lógica militar. Ele pretendia que os militares participassem mais da política nacional, justamente o contrário do que mostra a nossa própria história e do que fazem os países mais desenvolvidos, onde os civis é que mandam nos militares. Nas ditaduras e regimes de exceção, ocorre justamente o contrário. As Forças Armadas não têm que ter filiação partidária. E que bom que os militares brasileiros não se deixaram cooptar pela ilusão golpista e permanecem comprometidos em cumprir suas missões como uma instituição que não tem dono. Permanece guardião do Estado, que tem a responsabilidade de cuidar do país e da nação e que não deve mudar a sua abordagem de acordo com os ciclos eleitorais. E você? O que você pensa a respeito? Comenta aí. Um grande abraço e até a próxima.